Glória a Deus. Isso. O pastor acabou de falar para mim. Chega casado e ainda tem mostrador. Pode chamar a atenção, viu, pastor? Glória a Deus. Amém. Amém. Fique à vontade, sinta-se em casa. Glória a Deus. Então a nossa matéria vai ser sobre a vida e o ministério de Jesus. Nós vimos na introdução passada sobre que havia uma profecia sobre a vinda de Jesus. Deus ia mandar da semente da mulher uma pessoa. E nós temos que entender que Jesus não veio como Deus na terra, ele veio como homem. Então, vindo como homem, tinha que ter alguma coisa preparada. Então eu quero falar da preparação que foi feita para aguardar a vinda de Jesus. De Jesus homem, de Jesus que venceu o diabo no deserto como homem, não foi como Deus, porque senão depois a gente teria sérios problemas, né? Então, como homem ele jejuou, como homem ele orou, né? Então, eu queria falar sobre isso. Como é que estava aqui esse sistema aqui embaixo antes da vinda de Jesus? Tá certo? Então, durante nessa postilha, eu quero abordar com vocês, primeiro ponto, o preparo e as condições do mundo para a vinda do Messias. Vou falar também sobre os 4 evangelhos. Não hoje, no decorrer, nós vamos falando, né? A jornada de Jesus, os 30 anos de preparação, o princípio do ministério de Jesus, o desenvolvimento do ministério de Jesus no ano da sua popularidade, as oposições no ministério de Jesus que ele teve, né? A paixão de Cristo e os 40 dias depois ressurreição, né? Então eu queria começar falando com os irmãos. Sabe o Daniel que nós lemos? Sabe o Daniel que nós lemos lá do sonho do rei, que ele sonhou uma estátua, que nós lemos quarta-feira passada? Alguém teve curiosidade de estar dando uma analisada lá, verificando aquela leitura? Vocês leram? Alguém leu? Ninguém leu? Que nós falamos que o rei tem um sonho, e é uma grande estátua, que Deus revelou a Daniel, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, e as pernas, metade ferro, metade barro. Então eu queria pedir que, para trazer para a aula que vem, dá uma pesquisada lá, porque lá a cabeça é o reino de Babilônia. Pesquisa o período babilônico lá. Os irmãos podem fazer isso. É ir no Google lá e pesquisar lá, e aí você vasculha lá e tira, faz um rascunho à parte de alguma coisa interessante que você viu, para a gente conversar mais aqui na próxima. Você poderia fazer isso. Lá você vai achar o período babilônico, você vai achar o período dos Médios e Persa, você vai achar sobre a Grécia, né? Que vai entrar sobre os conquistadores lá, Alexandre, esse negócio todo. E aí a perna da estátua, que é parte ferro e parte barro, nós vamos entender aqui nesse estudo aqui. Diz que João Batista, ele leu 1000 vezes aquele texto que estava em pergaminho, para entender. O irmão pode abrir, por gentileza, Isaías 40, versículo 3. Pode passar não, pastor? Cadê a Bíblia? Pega ali pra mim, irmã, aquela Bíblia ali.
Isaías 43. Obrigada. Quem achou? Amém. Para a gente adiantar, lê, por favor. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Direitei no ermo e vereda ao nosso Deus. É Juliana, né? Seu nome? Luciana. Luciana. Quem é esse aí? Qual que é a voz que clama no deserto? João Batista. João Batista, né? Sim. João Batista. Lembra que nós estudamos sobre as pernas da estátua? Quer dizer que João Batista ele quer saber que período é esse aqui que Roma está predominando em Jerusalém. Que período é esse? Então, por isso que eu falei sobre que os irmãos também estudem esse período lá de Romano também lá. É só puxar no Google, vai sair lá. Só para a gente comentar um pouquinho, pouca coisa, só que a gente não pode também tomar muito tempo, né? Só um tira-gosto só, tá bom? Então esse aí, quem pode falar mais alguma coisa sobre João Batista? Qualquer um sobre João Batista. Quem foi João Batista na Bíblia? Bom, ele vem da linhagem de Jesus, ele era primo de Jesus, né? Primo de Jesus. E como é que o irmão sabe que ele era primo de Jesus? Eu já estudei isso. Mas como é que a gente descobre então? Não. Porque Maria era o que de Isabel? Irmã. Elas eram primas, né? Primas. Então tá, essas perguntas têm que ser feitas, porque a gente, e aqui é lugar de errar mesmo, a gente vai errar, né, para acertar, tá certo? Eu vou ler aqui para você um texto, né, eu vou ler um texto para você aqui, aliás, um texto não, vou ler na minha revista, você ouça por favor. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, as condições então existentes indicavam que a época era apropriada e a plenitude do tempo era chegada, conforme a interpretação dada por Paulo em Gálatas 4:4. Quem pode ler? Cartas, Epístola do Apóstolo Paulo, Gálatas 4:4. Qualquer um achou, leu? Plenitude do tempo, isso quer dizer que Jesus não veio nem antes, nem depois, ele veio no tempo certo. O Império Universal. Os romanos, por suas conquistas, havia reunido em um só império a maior parte dos países do mundo conhecido, alargando seu domínio pelo Mediterrâneo, subjugando, aonde que os romanos ele alcançou, né? O Cartago, a Grécia, a Macedônia, a Palestina, a Síria, Egito, Espanha, Gália e as ilhas britânicas, que vieram a ser província de Roma, onde executava a lei e as ordens romanas. Então assim, eles conquistavam, né? Mas ele colocava lá uns líderes lá para representar, né? Mas eles não conquistavam somente com espada, eles levavam a cultura para lá, não é? Havia influência, né? Eles quando invadem, Alexandre quando invade juntamente com o Império Romano, ele se preocupa em fazer pontes, né? Eles construíam pontes, eles construíam estrada, eles faziam estrada. Tem um ditado aí popular que diz assim, né? Quem tem boca vai aonde? A Roma, porque não tinha outras estradas, saía em Roma mesmo. Então isso facilitou o quê? A chegada do Evangelho,
a essa cidade, a esses lugares, né? Quando você vê os discípulos do Senhor, eles fazendo a obra, Paulo nas obras missionárias, não é? Tudo isso facilitou aqui, né? Mas isso tudo existe uma razão, né? Porque estão aguardando quem? Jesus, né? Jesus vir. Glória a Jesus. Os conflitos e as guerras de conquista já havia cessado em todo o mundo, que seria a paz mundial, né? Que os romanos implantaram, possibilitando desta forma o lançamento do êxito da semente do cristianismo por toda parte. Todos os povos estavam sob a bandeira do Império Romano, cujo governo trouxe ao mundo do período chamado paz mundial, tá certo? Então assim, Roma, ela guerreou, mas só que tem um tempo que ela quis pacificar, né? A Roma não queria mais, lá ela já conquistou o que ela queria conquistar, mandava em Jerusalém, né? Nós vemos, por exemplo, quando você lê Atos 10, você vê, por exemplo, ali um centurião, ele orando e querendo saber de Jesus.